Olá, amigos do canal Astronerd. Hoje estamos aqui para comentar os pontos negativos do filme do Shazam 2, Fúria dos Deuses. Mas antes de continuar, dê aquele like e envie esse link para os seus amigos, ok? Antes de começar também, vale lembrar que aqui tem spoilers. Então, se você não quer estragar a sua experiência, pare por aqui, vá nos cinemas e depois volte aqui para ver esses comentários, para concordar ou discordar, ok? Então vamos começar então pelos pontos negativos do filme do Shazam. Um dos pontos negativos foi o roteiro. Assim como ele foi trabalhado em alguns pontos melhor que no primeiro filme, em outros aqui eles acabaram também dando aquela resbalada, digamos assim, e o filme também teve seus pontos ruins em relação ao roteiro. Normal em filmes de super-heróis que tenhamos alguns pontos positivos e negativos em relação ao roteiro. Mas aqui nós vemos que em alguns momentos é confuso e arrastado. A explicação de onde o mago Shazam estava parecia que foi feita às pressas. E algumas cenas parece que não se encaixam direito no filme. Outro ponto negativo também foi que das três vilãs, duas acabam trocando de lado, mas as justificativas foram mornas e muito sem explicação. Então foi um filme que poderia ter sido trabalhado melhor em relação em alguns pontos do roteiro. Então a explicação do Mago Shazam e a troca de lado de duas das três vilãs foi muito arrastado, muito morno e não foi muito bem trabalhado. E outro ponto negativo foi o CGI, que em algumas cenas nós podemos ver que os efeitos especiais parece que foram feitos às pressas, muito rápido, muito ligeiro, e aí acabou afetando a qualidade final, com alguns erros bem perceptíveis ao grande público. Outro ponto aqui são a citação aos personagens. Alguns personagens são citados, e aqui em especial uma delas aparece, que é a Mulher Maravilha, mas existem citações ao Aquaman, ao Flash e ao Batman. Mas o maior super-herói da DC e o primeiro de todos, que foi o Superman, não chega nem a ser citado. Essa falta de citação ao maior herói da DC pode ser um reflexo da nova direção criativa do James Gunn, que acabou afetando muito algumas produções, e dentre elas o filme do Shazam. Outro ponto negativo foi o complexo de impostor, né, que foi comentado no início do filme, sendo que o personagem cita que ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Porém, esse conceito ele vai e volta e acaba se dispersando durante todo o filme. Então esse conceito, que seria uma coisa interessante, acabou sendo diluída e meio que esquecida. Então é uma coisa que poderia ter sido melhor trabalhada, mas acaba depois sendo relegada ao léu. Então é um conceito que poderia ser utilizado e acabou não sendo mais. O outro ponto negativo aqui foi o ator que fez o personagem Billy Batson, ou seja, a aparição do ator Asher Angel foi menor em relação ao primeiro filme. Nós vemos aqui que não existe uma grande diferença entre o Billy e o Shazam. Os atores Angel Asher e o Zachary Levi poderiam ter conversado melhor para tentar encontrar um ponto em comum entre os personagens. Afinal de contas, os dois atores são o mesmo personagem, só que um humano e depois o outro é o herói. Foi uma atuação muito fraca, muito pequena e poderia ter sido melhor trabalhado, porque em relação ao Capitão Marvel Jr., nós vemos que o ator, os dois atores que fazem o Capitão Marvel Jr., quando é humano e também é o personagem, o herói, eles casam muito bem, muito melhor do que o Billy e o Shazam. A gente tem a sensação que o Shazam, o Zachary Levi, é realmente o Shazam, ele trabalha com humor e galhardia, só que o personagem do Billy Batson, o ator, ficou muito aquém do que ele poderia ser, certo? Então aqui finalizamos a análise negativa de alguns pontos do filme do Shazam 2, Fúria dos Deuses.
Então, e aqui terminamos então essa análise de alguns pontos negativos do filme do Shazam 2, Fúria dos Deuses. E aí, você então concorda, discorda? Deixa aqui seu like, deixa seu comentário para a gente poder discutir mais, ok? Tchau, tchau e um abraço.